Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e agora para que a gente trate sobre um tema muito importante. O nosso tema de hoje é a questão do rótulo dos alimentos no Brasil contemporâneo. Bora assistir? A questão do desafio na interpretação do rótulo dos alimentos é algo extremamente comum no Brasil, visto que muitas das vezes as pessoas não têm o conhecimento nutricional adequado. É muito comum no nosso país que elas não saibam literalmente o que elas estão comendo, o que é um grande problema. É importante que a gente perceba também, e isso pode entrar claro na sua argumentação, que nas escolas há pouca educação alimentar. É comum que a discussão a respeito da alimentação comece efetivamente no ensino médio. E nessa época, muitos dos alunos já têm hábitos nutricionais formados e não conseguem, de fato, interpretar os rótulos dos alimentos na hora adequada. É importante que a gente saiba que grande parte da população brasileira pode até pensar que sabe interpretar os rótulos. No fim das contas, eles entendem só informações mais evidentes, como a questão da quantidade de calorias, proteínas e nem mesmo a questão dos carboidratos as pessoas sabem com tanta clareza. Não sei se você sabia, mas a maior parte dos produtos, ao invés de colocar claramente para o consumidor a quantidade de açúcares, eles conseguem colocar disfarçadamente os açúcares dentro da quantidade de carboidratos. Então é muito comum que os indivíduos pensem que estão se alimentando com um produto com pouco açúcar, mas na verdade, como esse valor está dentro do número de carboidratos, muitos desses indivíduos acabam iludidos. Como consequência desse processo e dessa dificuldade de leitura dos rótulos, é muito comum que no Brasil a gente tenha indivíduos com obesidade e outros problemas de saúde, que podem desencadear inclusive a morte em situações extremas. É importante que a gente perceba também que não só as crianças, mas também os pais têm dificuldade na hora de entender esses rótulos. Com isso, como em uma visita rápida ao supermercado, muitas das vezes os indivíduos escolhem os produtos principalmente levando em consideração o preço e não as características nutricionais, o que é um grande desafio no Brasil e que faz com que muitos consumidores se sintam iludidos. Eu trouxe para vocês algumas informações muito importantes que vêm de um documentário muito bacana chamado Muito Além do Peso, que inclusive eu recomendo para quem quiser aprender um pouco mais sobre essas questões nutricionais e sobre obesidade. Você sabia, por exemplo, nas informações do rótulo de 2 litros de refrigerante, nós temos, por exemplo, 270 gramas de açúcares. Acaba que, consequentemente, quando o consumidor vai tomar os refrigerantes de laranja e uva, por exemplo, eles acabam consumindo muito açúcar sem ter noção desse excesso e, principalmente, das consequências do consumo excessivo de açúcares, o que é um grande desafio no Brasil. É importante também que a gente perceba que os sucos em caixinha, que muitos indivíduos consideram extremamente saudáveis, são muito problemáticos. Uma caixinha de 1 litro de um determinado suco pode ter até mesmo 145 gramas de açúcares. Essas informações também são divulgadas no documentário Muito Além do Peso, que traz informações ainda mais assustadoras, como que 56% dos bebês tomam refrigerante frequentemente antes do 1º ano de vida e que a cada 5 crianças obesas, 4 permanecerão obesas quando adultas. E aí, quando a gente vai enxergar especificamente esses dados, muito disso tem a ver com a má leitura ou ausência de leitura dos rótulos. Por isso, é fundamental que essa situação mude e, para isso, precisamos, claro, de propostas de intervenção. Como proposta de intervenção, é muito importante que seja defendida a questão da educação alimentar. Essa educação alimentar ela precisa acontecer nas escolas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, para que as pessoas tenham uma maior consciência a respeito da alimentação saudável e para que consigam, claro, também interpretar os rótulos. Além disso, é importante que medidas sejam tomadas em relação aos próprios adultos que têm dificuldade de ler os rótulos.
É importante que o Brasil tente se adaptar e tente fazer estratégias como que ocorre em alguns países europeus, como a sinalização por meio de cores dos produtos. Por exemplo, nos produtos mais saudáveis, aqueles menos danosos à saúde, em alguns países da Europa é utilizada a cor verde. Em produtos que não são tão perigosos, mas que também não são saudáveis, eles utilizam a cor laranja como no sinal de trânsito para mostrar que o consumidor pode até utilizar aquele produto, mas que não é recomendável que haja exagero. Já nos produtos mais preocupantes à saúde, como a quantidade muito elevada de gordura e açúcares, por exemplo, é utilizada a cor vermelha, para que a pessoa saiba que ela precisa se alimentar com moderação naquela situação. Se o Brasil resolve adotar esse tipo de medida, isso, claro, por meio de uma imposição do Ministério da Saúde, podemos resolver muitos problemas relacionados a essa questão da leitura dos rótulos. É importante também que haja uma maior exigência para a transparência de determinadas informações. Por exemplo, a questão que eu tinha tratado com vocês de carboidratos e açúcares. Quanto mais as pessoas conseguem enxergar com clareza que um determinado produto é um carboidrato ou açúcar, melhor vai ficar a situação para os indivíduos que querem se alimentar de uma forma saudável. Além disso, é muito importante também resolver as consequências dessa má leitura dos rótulos. É necessário que o Ministério da Saúde ofereça tratamento para as pessoas obesas ou que têm qualquer tipo de problema relacionado à alimentação inadequada, para que a gente consiga, de fato, vencer essa grande barreira na sociedade brasileira. Para mais dúvidas, dicas e informações, use os nossos comentários aqui no canal, não se esqueça de se inscrever também e clique nos sininhos para as notificações. Você pode conversar comigo também no Instagram com o nome Aprendi com Papai. Beleza, pessoal? Até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau!